Bom dia a todos. Meu nome é professor Rui Daniel Prediger. Esse é meu e-mail de contato. E na aula de hoje falaremos sobre a farmacologia dos transtornos de humor. Os objetivos dessa aula é que vocês compreendam um pouco melhor sobre a neurobiologia dos transtornos de humor e na sequência falaremos sobre os tratamentos farmacológicos, então as medicações, tanto antidepressivas quanto estabilizadores de humor que são utilizados nesses transtornos. Para exemplificar a relevância de se estudar esses transtornos de humor, então pesquisas recentes relatam que de 40 a 50% dos estudantes universitários sofrem de transtornos de humor e ansiedade. Inclusive, esses valores são superiores à da população em geral. Além disso, se observarmos os psicofármacos que são mais utilizados pela população brasileira, observamos que justamente as medicações utilizadas como ansiolíticas, ou seja, para aliviar a ansiedade, hipnóticas para induzir sono e os antidepressivos são os fármacos mais utilizados. Inclusive, dados de Santa Catarina relatam que a fluoxetina, um antidepressivo, juntamente com o Rivotril, seriam então os psicofármacos mais utilizados pela população catarinense. Bom, inicialmente temos que lembrar que é normal o indivíduo sofrer de flutuações de humor ao longo do seu dia, da sua vida. Entretanto, essa flutuação do humor ela está dentro de uma normalidade. Quando é que a gente está diante de um transtorno de humor? Quando essa flutuação ela se torna muito intensa, seja para cima, seja para baixo, ou de uma maneira muito persistente. Então, nessa situação, pode ocorrer um comprometimento na qualidade de vida do sujeito e caracterizando então um transtorno de humor. É interessante nós observarmos que essa flutuação do humor ela pode ir nos dois sentidos. Então, o que é mais característico, né, o humor deprimido, que caracterizaria um quadro de depressão, mas também esse humor exacerbado, chamado de quadro de mania, também pode caracterizar então uma, um transtorno de humor. Bom, atualmente, então, a Organização Mundial da Saúde ela aponta que os transtornos de humor são as doenças do século XXI, uma vez que o estilo de vida moderno, então, concentração da população em grandes centros, o excesso de trabalho, pouco tempo para recreação, descanso, tudo isso tem contribuído, então, criado um ambiente favorável ao desenvolvimento dos transtornos de humor. E já existem então mais de 340 milhões de pessoas sofrendo de transtornos de humor no mundo. São transtornos bastante democráticos, então afetam pessoas de todas as idades, credos, classes sociais. Entretanto, todos os estudos epidemiológicos apontam uma maior prevalência em mulheres. Então, os números de mulheres com transtornos de humor é 2 a 3 vezes superiores a dos homens. E, além disso, esses transtornos causam muita incapacitação, né, uma vez que comprometem o, o desempenho no trabalho, então acabam refletindo né, em demissões, em faltas ao trabalho, perda de produtividade. Então, conforme eu mencionei, os números né, de mulheres que sofrem de transtornos de humor é superior, chegando até 25% das mulheres em algum momento da vida sofrendo de transtornos de humor, enquanto que em homens esses valores eles flutuam entre 5 a 12%. Então, o que explicaria o fato das mulheres serem mais susceptíveis a esses transtornos de humor? Bom, são várias possibilidades, desde questões hormonais, inclusive a questões culturais, então provavelmente um número significativo de homens com transtornos de humor por uma questão de machismo, né, não são diagnosticados, não buscam um acompanhamento médico, mas também devemos enfatizar que o estilo de vida, né, a vida das mulheres normalmente é mais estressante, então envolvendo cuidado de filhos, do marido, além
do tempo também que ela se dedica à sua atividade de trabalho. Por outro lado, os homens é mais comum desenvolverem algum tipo de adição farmacológica, como ao álcool, cigarro, alguma outra droga. Então, mostrando que o homem muitas vezes utiliza a droga como uma válvula de escape, não desenvolvendo o transtorno de humor, mas desenvolvendo uma adição química. Bom, a exemplo de todas as doenças e transtornos do sistema nervoso central, os transtornos de humor eles são multifatoriais. Então, nós nunca vamos ser capazes de identificar um único fator causal para esse transtorno de humor. Então, é uma combinação de fatores biológicos, que podem envolver inclusive uma predisposição genética, passando por fatores ambientais, traumas emocionais. Então, vai ser uma combinação desses fatores que vai determinar, em última instância, as pessoas que vão ou não desenvolver esses transtornos de humor. Bom, do ponto de vista de quadro clínico, como eu mencionei, existem os dois opostos, né? Quando o humor ele está deprimido, caracterizaria um quadro de depressão, em que a pessoa experimentaria então esses sentimentos de tristeza, abandono, culpa, desesperança, e é normalmente quando se manifestam as ideias de suicídio. Alguns desses indivíduos também manifestam sintomas psicóticos, como alucinações, ideias de perseguição, e isso é mais comum em indivíduos que sofrem de transtorno bipolar, que eu já vou mencionar mais para frente. Além desses sentimentos, né, então também o quadro de depressão ele apresenta manifestações físicas, então alteração do sono, e aqui é bastante heterogêneo. Então tem pacientes que apresentam insônia, ou seja, não dormem, enquanto que outros desenvolvem um quadro de hipoinsônia, né? Então ficam muito tempo dormindo. A questão da libido também é comprometida, é variável, tem pessoas que têm ganho, outras têm perda de peso, então isso é variável. Já no quadro da mania, então seria aquela situação em que o humor estaria exacerbado, né? Sendo caracterizado então por um quadro de euforia, alegria muito intensa, intensa satisfação pessoal, aceleração de pensamento, então a pessoa ela não apresenta necessidade de sono, então ela fica muitas horas seguidas se envolvendo numa série de atividades, só que acompanhado a esse quadro, né, existe uma situação de irritabilidade, né, desgaste tanto físico quanto emocional. Então é muito comum após a pessoa sair de um quadro de mania, ela não retornar a um nível de humor normal e passar por um quadro de depressão. Bom, não é objetivo da aula, né, esgotar a questão da classificação dos transtornos de humor, nem o seu diagnóstico. Então, informações mais precisas sobre isso vocês encontram, né, numa literatura específica, como no DSM-4. Por outro lado, do ponto de vista didático, né, nós poderíamos dizer que os transtornos de humor são classificados em dois grandes grupos. Os transtornos unipolares, em que existiria um predomínio do quadro de depressão, e os transtornos bipolares, em que o paciente ele flutuaria o seu humor entre o quadro depressivo e o quadro da mania. O principal tipo de transtorno de humor, do ponto de vista epidemiológico, do número de pessoas acometidas, é a depressão maior, então que vai acometer 40 a 60% dos casos. E então existem situações específicas, né, como distimia, que seria um quadro de humor deprimido. O humor não estaria uma intensidade tão reduzida, mas persistiria esse humor deprimido por 2 anos. Então seria aquela falta de energia, falta de capacidade de realizar tarefas de uma maneira persistente. Bom, embora do ponto de vista clínico, né, possa parecer que eles são muito distintos, é muito comum erros de diagnóstico entre o transtorno unipolar e o transtorno bipolar.
Então, nessa tabela eu apresento algumas características, né, que auxiliam na diferenciação. Então, principalmente se existe um histórico familiar de transtorno bipolar, é mais comum, né, que a pessoa esteja sofrendo desse tipo de transtorno. E uma outra característica muito importante é a idade do início da manifestação dos sintomas. Então, o transtorno bipolar é muito mais comum começar a se manifestar em indivíduos jovens, com menos de 25 anos de idade, enquanto que então, uma pessoa que nunca teve histórico de transtorno de humor e começa a ter quadros de depressão com 40, 50 anos, é muito mais provável que isso seja um transtorno unipolar, né, uma depressão maior. Bom, esse é um slide bastante importante, né? Eu gostaria que vocês prestassem atenção. Então, inicialmente aqui apresenta critérios para diagnóstico da depressão maior, né? Então, tem que ter a presença de 5 ou mais desses sintomas durante 2 semanas ou mais, né? Sendo fundamental a presença do humor deprimido, da anedonia, que seria essa incapacidade de sentir prazer, acompanhado então, né, de 3 de outros desses sintomas. Então, a alteração do apetite, do sono, questão da agitação, ideias suicidas. Então, aqui a gente vê nessa linha do tempo, né, um sujeito sofrendo de flutuações de humor dentro de um nível considerado normal e, né, por algum gatilho ambiental, algum fator, ele desenvolve então esse quadro da depressão. Ele é diagnosticado e é iniciado o tratamento farmacológico. Então, é iniciado o tratamento com antidepressivos. Então, o primeiro ponto que é super importante a gente entender é que a melhora clínica desse paciente leva tempo. Tá? Em média, 4 a 6 semanas é o tempo necessário para que o antidepressivo comece a gerar essa melhora clínica do humor do paciente. Entretanto, é muito comum que quando esse humor ele retorna, ele começa a ter uma melhora, o indivíduo interrompe o tratamento. Então, se ele interrompe o tratamento com antidepressivo, existe um grande risco, né, dele sofrer uma recaída, então retornar ao quadro de depressão. Então é fundamental que todos entendam que as medicações antidepressivas elas são usadas de maneira crônica, né? Então devem ser utilizadas por 1 ano ou mais, né, para que elas tenham a eficácia clínica, né, ou seja, sejam capazes de restabelecer o humor desse paciente. Algumas pessoas no início do tratamento, já nos primeiros dias utilizando o antidepressivo, relatam uma melhora do humor. Então, nessas situações é o que a gente caracteriza um efeito placebo. Então, na verdade, não são respostas químicas associadas ao antidepressivo, mas é uma espécie de uma sugestão que o paciente tem e ele melhora. Só que esse efeito placebo, ele não se sustenta. Então, em algumas pessoas, eles ficam fazendo né, uma forma de tratamento que não é adequada. Então, inicia o tratamento com antidepressivo. Quando tem o efeito placebo, o humor melhora um pouco, param de usar o antidepressivo. Então, esse tipo de uso não é adequado, né? Então, as pessoas devem fazer o uso crônico, né? Respeitar os horários, a posologia do uso do antidepressivo. Bem, importante também é a questão da retirada da medicação. Então, como esse paciente ele vai usar o antidepressivo por um período crônico, né? 1 ano, 2 anos, às vezes até mais, é importante em algum momento, né, a tentativa da retirada desse antidepressivo. E aqui acontece também muitos erros, né? As pessoas, é comum que interrompam abruptamente o uso desse antidepressivo. E nessa situação, então, elas apresentam sinais de abstinência. Então, muitas vezes insônia, irritabilidade, ansiedade, até o humor ele, né, fica bastante comprometido. Então, fazem com que as pessoas retornem ao uso do antidepressivo. Então, é fundamental que essa retirada da medicação ela seja feita, né? Existe assim um padrão que é retirar cerca de 1/4 de dose do antidepressivo por semana.
ou seja, eu vou retirar a medicação toda em torno de um mês, né, até 6 semanas para retirar essa medicação. Bom, e para finalizar essa parte inicial do aspecto da neurobiologia da depressão, né, existem várias hipóteses. A mais estudada e que originou boa parte dos antidepressivos que estão na clínica é essa hipótese monaminérgica da depressão. Então, as monoaminas seriam, né, os neurotransmissores noradrenalina, serotonina e dopamina. Então, segundo essa hipótese, num quadro de depressão do humor, eu teria uma redução dos níveis dessas monoaminas. E o tratamento com antidepressivo seria capaz de aumentar os níveis de monoaminas no sistema nervoso central. Então, nessa tabela, né, a gente vê uma série de evidências a favor dessa hipótese monaminérgica. Então, sempre que eu tenho, por exemplo, o uso de substâncias como a reserpina, então a reserpina ela já foi utilizada como um antihipertensivo, só que caiu em desuso justamente porque as pessoas utilizavam essa substância, ela causa uma depressão dos níveis de monoaminas e induzia quadros de depressão. Por outro lado, os antidepressivos, né, que são utilizados, eles, na sua maioria, aumentam os níveis de monoaminas no sistema nervoso central. Apesar então dessa hipótese, né, ter originado um grande número de medicações, existem muitas pessoas, cerca de 50% dos pacientes com transtornos de humor são refratários aos antidepressivos. Então, hoje em dia existem outras hipóteses também para explicar, né, a neurobiologia da depressão, que vão desde hipóteses de neuroinflamação, então existiria uma inflamação no sistema nervoso central, hipóteses neurotróficas e outras. Então, é importante a gente ter isso em vista. E aqui, então, para finalizar essa primeira parte, né, mostrando justamente as vias em que existiria essa neurotransmissão das monoaminas. Em vermelho, neurônios e projeções de serotonina, em verde, de noradrenalina, e azul concomitante. Então, podem ver que em várias áreas do sistema nervoso central, inclusive áreas, né, que formam o sistema límbico, como a amígdala, hipocampo, o córtex pré-frontal, recebem essa neurotransmissão de noradrenalina e serotonina. Então, uma depressão, um comprometimento nessas vias estaria associado ao quadro de transtorno de humor.